Você sabia que acidente de trabalho nem sempre é aquele acidente que acontece ali quando você está trabalhando lá dentro da empresa? Você sabia que até mesmo uma doença pode ser tida como um acidente de trabalho? Pois é, aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que a lei considera como acidente de trabalho e quais são os tipos de acidentes de trabalho. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Acidente de trabalho é aquele que acontece ao trabalhar para uma empresa ou empregador doméstico e que causa morte ou redução da capacidade para o trabalho. Se você se machuca fazendo seu trabalho, é um acidente de trabalho. Isso vale para lesões durante o trabalho ou por causa do trabalho. Isso significa que o acidente pode ser no seu local de trabalho ou em qualquer outro local, desde que seja por causa do trabalho. Nesse conceito não se inclui apenas as lesões físicas visíveis ali, como corte, fratura, mas também problemas internos, como uma perturbação funcional. Tem um outro detalhe importante: esse acidente precisa causar morte ou uma incapacidade de trabalho. Incapacidade de trabalho é simplesmente você não conseguir trabalhar aí por pelo menos alguns dias, ou então não conseguir realizar parte das tarefas que você teria que fazer, que você costuma fazer. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, garante um direito importante para você. Ela diz que se você sofrer um acidente de trabalho, tem direito a um seguro. Esse seguro é contra acidentes de trabalho. Mas também não é só isso não. Se o seu empregador agiu com dolo, que é a intenção de te prejudicar, ou então com culpa, você pode ter direito a outras indenizações. Isso aí por todos os danos que você sofreu. Inclusive, tem situações em que não precisa nem mesmo a empresa ter culpa para você receber essas indenizações. E mais, você pode acumular várias indenizações. Agora, uma coisa importante: a Constituição, ela não define o que é um acidente de trabalho. Quem faz isso aí é a Lei 8.213 de 1991, lá no seu artigo 19. Essa é a lei específica sobre os planos de benefício da Previdência Social e ela traz a definição legal de acidentes de trabalho. Segundo essa lei, um acidente de trabalho é aquele que acontece pelo exercício do trabalho, e pode ser a serviço de uma empresa ou de um empregador doméstico, e ele deve causar morte, lesão ou perturbação funcional. Como a gente viu antes, isso pode acontecer no lugar de trabalho ou em qualquer outro lugar, desde que esteja relacionado com o trabalho. Ou seja, se você está trabalhando para uma terceirizada e vai trabalhar lá no local em que a empresa contratou ela, o tomador do serviço contratou, e você se acidenta lá, isso daí também é acidente de trabalho. Na lei, não existe de forma bem clara os tipos de acidentes de trabalho, mas é comum a gente dividir em 5 categorias diferentes: acidente típico, doenças ocupacionais, com causas, acidente de trajeto e outras hipóteses. O primeiro tipo de acidente, e também o mais comum, é o acidente de trabalho típico, que foi esse aqui que a gente já viu. O conceito do acidente típico é justamente esse daí que está lá no artigo 19 da Lei 8.213. Como a gente já viu esse conceito aí de forma bem detalhada, vamos seguir aqui para os outros tipos de acidentes de trabalho. O segundo tipo de acidentes de trabalho são as doenças ocupacionais. Alan, mas acidente e doença não é coisa diferente? Não são coisas diferentes? Acidente de trabalho não é só aquele acidente típico que a gente já viu. Doenças também podem ser consideradas como acidentes de trabalho. O artigo 20 da Lei 8.213 de 1991 diz que as doenças profissionais e do trabalho são equiparadas a acidentes de trabalho. Ambas são doenças causadas pelo trabalho. Vamos entender aqui cada uma dessas doenças aqui que eu falei. As doenças profissionais são aquelas que nunca vão atingir alguém que não desempenha uma determinada função, uma determinada profissão. A gente diz que elas são doenças inerentes a determinada profissão. O exemplo mais simples disso é o caso da silicose. Ela é uma doença que afeta os pulmões. Você só vai ter esse problema se trabalhar em contato com pó de sílica. Trabalhadores da construção civil, quem trabalha em marmoaria, que tem contato com esse tipo de pó, pode ter esse problema. Mas alguém que trabalha aí dentro do escritório, com vendas ou qualquer coisa desse tipo, não vai ter esse tipo de problema. É muito raro,
praticamente impossível que isso aconteça. Já no caso das doenças do trabalho, elas não são inerentes a uma profissão. Elas estão mais ligadas às condições do trabalho, ou então às atividades do trabalho, seja as atividades, seja o ambiente em si. Pensa aí uma pessoa que desenvolve um problema auditivo no trabalho. Diferente da silicose, qualquer pessoa pode ter uma perda auditiva. Qualquer pessoa está exposta a um ruído, a barulho. Então, ela não é inerente a uma função específica. O outro exemplo disso são os problemas musculares, como por exemplo as tendinites. Qualquer pessoa pode ter uma tendinite. Ela não é específica de uma profissão. Alan, e as doenças ocupacionais? Olha, a gente diz que as doenças ocupacionais são um gênero em que as doenças do trabalho e as doenças profissionais estão incluídas. Quando a gente fala de doenças ocupacionais, a gente está falando de todas as doenças ligadas ao trabalho. A própria CLT se refere ao gênero doenças ocupacionais lá no artigo 157, inciso 2, quando ela diz que cabe às empresas instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Agora, seguindo em frente, como a gente viu, as doenças causadas pelo trabalho se equiparam a acidentes de trabalho. O problema é que nem sempre sua doença foi causada 100% pelo trabalho. É comum que a gente veja aí doenças que, apesar de não terem sido causadas 100% pelo trabalho, foi o trabalho aí que contribuiu para que você adoecesse. Muitas doenças, como por exemplo as doenças degenerativas, não são causadas pelo trabalho, mas elas podem ser agravadas por ele. Também pode acontecer de o trabalho desencadear uma doença que estava ali dormente. E aí, nesses casos, como é que fica a situação? As concausas, que é isso aí que a gente está falando, elas estão previstas lá no artigo 21, inciso 1º, da Lei 8.213 de 1991. E ele diz o seguinte: equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos dessa lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. As concausas são problemas que, embora o trabalho não seja sua única causa, ele contribuiu diretamente para que aconteceu. O exemplo perfeito disso são os chamados transtornos mentais relacionados ao trabalho, como por exemplo a síndrome de burnout e a depressão. Dificilmente uma depressão vai ser causada 100% pelo trabalho, mas pode acontecer de o trabalho contribuir diretamente para o que aconteceu. O quarto tipo de acidente de trabalho é o acidente de trajeto ou de percurso. Esse acidente é aquele que acontece no caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Ele também pode acontecer quando você se desloca para alimentação durante o intervalo. Por exemplo, você almoça aí num restaurante próximo do trabalho e no caminho, você indo lá para o restaurante, você se acidenta. Todas essas situações são consideradas aí como acidente de trajeto. Na prática, isso significa que você pode ter aí os mesmos direitos de quem sofre aí um acidente de trabalho típico. No caso das indenizações, elas nem sempre são cabíveis, né? Já que dificilmente vai ser possível aí configurar a culpa da empresa nesses casos de acidentes de trajeto. Além dessas situações que eu já trouxe, o artigo 21, inciso 2º da Lei 8.213 trouxe outras 5 hipóteses que também são equiparadas a acidentes de trabalho, que são ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Todos esses casos são equiparados a acidente de trabalho para todos os efeitos legais. Mas muita atenção! O fato de ser acidente de trabalho não significa que você vai receber um monte de indenização. Os direitos de quem sofre acidente de trabalho podem variar bastante, de acordo com como o acidente aconteceu, a existência de culpa ou dolo da empresa e as sequelas que o acidente causou. De acordo com isso, você pode ter até
12 direitos diferentes: se afastar do trabalho e receber auxílio doença acidentário, receber o FGTS enquanto estiver afastado do trabalho, ter estabilidade no emprego ao retornar do afastamento, sair do emprego sem prejuízo através da rescisão indireta, indenização por danos morais, indenização por danos estéticos, indenização por danos existenciais, indenização por danos emergentes, indenização por lucros cessantes, pensão vitalícia, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez. É muita coisa. E cada um desses direitos possui condições específicas. Ou seja, para receber qualquer um deles, você precisa preencher algumas condições. E eu falei sobre todos esses direitos nesse outro conteúdo e eu recomendo você conferir. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço, vai lá ver o próximo vídeo.